Oi, gente. Aqui é a Tamires, uma das professoras residentes do Liceu pelo Programa de Residência Pedagógica. E, sabe, esses dias, enquanto eu fazia uma visita virtual para o museu, eu fiquei pensando em como uma única palavra pode ter vários sentidos e até formar outras palavras bem diferentes. Quadro. Quadro pode tanto ser uma pintura, como as que eu vi no museu, quanto uma tabela, como os quadros de horários. E também pode ser os sintomas que caracterizam uma doença, ou a estrutura da bicicleta. Além de ser a palavra que serve de base para formar outras palavras, como esquadro, quadrilátero, quadrúpede, quarteto ou quarentena. Por essa pequena lista, vocês devem ter notado duas coisas. A primeira é que todas essas palavras se referem a coisas que envolvem o número 4, que é a mesma quantidade de lados do quadrado. Mas, espera aí, eu mostrei a imagem de um esquadro no outro slide e ele não tem 4 lados. Ele tem o formato de um triângulo. Por que será que deram esse nome para um objeto que não passa nem perto de ser um quadrado? Isso é por causa da etimologia da palavra. Línguas como o português, o francês, o espanhol e o italiano derivam todas do latim, por isso são tão parecidas. Mas, por terem sofrido influências de outras línguas, acabaram ficando diferentes. No caso de esquadro, a gente usa o termo vindo do italiano, squadro, provavelmente porque quem levou ou apresentou o objeto à sociedade portuguesa fez isso depois de ter conhecido o esquadro pelos italianos. É a mesma coisa que acontece com os termos teletar ou stalkear, que são palavras em inglês que a gente aqui no Brasil adaptou e até transformou em verbos em português. E no italiano, esquadro tinha o sentido, entre outros, de esquadrinhar, de examinar detalhadamente cada cantinho, cada ângulo, que é o que se faz com um esquadro, né? Mas voltando às palavras que a gente estava vendo, que são parecidas com quadro, vocês também devem ter notado que a mesma parte da palavra quadro se repete. Olha só, esquadro, quadrilátero, quadrúpede. Todas têm o Q-U-A-D-R de quadro. Isso é porque esse é o radical da palavra, que é a parte mais importante, onde o sentido da palavra vai estar. E isso é tão verdade que mesmo que vocês não soubessem o que significa alguma dessas palavras, vocês vão conseguir perceber que tem relação com quadro. Mas peraí, quarteto e quarentena só repete o quá. Então vamos pensar. Quarteto é um grupo de 4 pessoas. Se fosse 3, a gente teria um trio. E se fosse 5, seria um quinteto. Trio e quinteto também não são palavras que remetem a um número cardinal a que eles se referem. Na verdade, são palavras ligadas aos números ordinais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, quarteto não vem direto de 4, vem do número quarto. E quarentena, como vocês bem devem saber essa altura do campeonato, se refere ao período de 40 dias. Mas, mesmo assim, todas essas palavras estão ligadas ao número 4 e vão sofrendo pequenas mudanças e adaptações de acordo com o que querem indicar e ao que elas se referem. E o estudo dessas diferenças nós chamamos de morfologia. As partes das palavras que estudamos em morfologia podem ser chamadas de elementos mórficos ou simplesmente morfemas. São eles: a raiz, o radical e o tema, que são as partes básicas e que vão dar significado às palavras. Já os afixos, as desinências e a vogal temática são os modificadores do sentido do radical. Por fim, temos as vocais e consoantes de ligação, que são os elementos eufônicos. A raiz não costuma ser um ponto muito aportado no estudo de estrutura de palavras,
Mas como a gente já viu todo o roleto, o quarteto, que vem do quarto, e tá quarentena, que vem de 40, eu acho legal vocês saberem que a raiz é onde se concentra a significação da palavra. Voltando àquela nossa lista, a gente vê que a parte que se repete em todas as palavras, mesmo naquelas que não vêm diretamente de quatro, é o quá. Mas como vocês já devem ter percebido, isso importa mais para um estudo do ponto de vista histórico, então vocês não precisam se preocupar muito com essa parte. Mas o radical é bem importante também, e é a partir dele que as outras palavras são formadas. Como vimos, quadrilátero tem o seu radical vindo da palavra quatro, enquanto quarteto vem do numeral quarto. Na maioria das vezes, mas não sempre, o radical será uma sílaba, mais a primeira letra da sílaba seguinte. Mas em palavras como cafeteria e cafezinho, o radical será as duas sílabas que formam a palavra primária. Para saber qual é o radical de uma palavra, basta que você compare cognatos, que são os vocábulos que possuem uma raiz em comum, como a gente tem feito até agora, relacionando café e cafeteira, 40 e quarentena e tudo mais. Fechando a parte dos morfemas, nós temos o tema, que é o radical acrescido da vogal temática. No exemplo de quadro, fica muito fácil perceber que o O vai ser a vogal temática, já que esse quadro, que o ADE é o radical. E assim nós temos o tema. Mas se a gente sabe que café é o radical em cafeteiro, não podemos dizer que o E de café seja vogal temática. Essa é uma palavra atemática, ou seja, ele não tem vogal temática. Vocês devem se lembrar da vogal temática do estudo de verbos, mas ela também aparece nos nomes, né, nos substantivos. Então, a gente pode dizer que existe vogal temática verbal e vogal temática nominal. As verbais se dividem em conjugações, e são elas. Na primeira conjugação, a letra A, como nos verbos cantar, falar, brincar. Na segunda conjugação, nós temos a letra E, como em beber, escrever e TV. E na terceira conjugação, nós temos a letra I, como em partir, ouvir e pedir. Tomem cuidado, porque o R não faz parte da vogal temática, porque, né, vogal só pode ser a E e o U. Então, não considerem o R na hora de apontar a vogal temática, tá? Já as vocais temáticas nominais são as letras A, O e E, como em fascina, pulseira e vela, em 4, 8 e moto, e árvore, sorte e virtude. Mas isso não quer dizer que toda letra A e toda letra O seja vogal temática. Tomem cuidado, porque como a gente já viu, a vogal temática se liga ao radical. Então, nós só vamos encontrá-la quando tivermos a palavra na forma primitiva. Além disso, como a gente já viu, no caso do café, há situações que a palavra é atemática. E são consideradas atemáticas, ou seja, não possuem vogal temática, as palavras que terminam com consoante, como vírus, rapaz, lápis, jornal, lar, cruz, mar, ou quando termina com as vocais I e U, como em urubu, caju e bambu, ou tem vocal tônica, como em café, carixá, picolé, nó e jacaré. As desinências também se dividem em verbal e nominal, e são os elementos finais que marcam as flexões das palavras. Os verbos podem sofrer flexão de número e pessoa e de modo e tempo. Eu expliquei isso em detalhes na aula 2 de análise sintática, a aula refletindo sobre o verbo. E eu vou deixar aqui nos cards para vocês, porque eu estou muito youtuber. Já os nomes sofrem flexão de gênero, masculino e feminino, e de número, em plural e singular. Como vocês podem ver aí na tabela. A gente tem palavras que, acrescentando o ou a, eles vão mudar de gênero, como menino e menina, velho e velha, filho e filha, aluno e aluna. E essas palavras e muitas outras podem também ter suas versões no plural,
como meninas, velhas, filhas e alunas. Mas tem palavras que não vão sofrer flexão de gênero, só vão sofrer flexão de número, como é em picolé, em vacinas, pelas e celulares. Mas como diferenciar a desinência de gênero e a focal temática, se as duas podem ser as letras A e O? O segredo está no fato de a desinência de gênero ser duas. Isso quer dizer que a palavra que tem desinência e sofre flexão de gênero tem que obrigatoriamente aceitar uma forma masculina e outra feminina. Assim, nós temos menino e menina significando a mesma coisa, mas com gêneros diferentes. Enquanto quadro e quadra têm sentidos completamente diferentes e não podem ser considerados como sofrendo flexão de gênero. Isso não quer dizer que as palavras não têm gênero, só que a marca de gênero não está na desinência, mas sim no determinante, que é como a gente chama os artigos, os pronomes, os numerais que acompanham os nomes e definem o gênero da palavra. Então, quando dizemos a moto, ou sua moto, ou uma moto, temos uma palavra terminada em O, mas que é feminina, como a pontos determinantes. A mesma coisa acontece com árvore e sabonete. Ambas terminam com a letra E, mas se dizemos a árvore e um sabonete, conseguimos apontar o gênero da palavra, que é diferente em cada caso. Moto, árvore e sabonete são coisas, são objetos. Então, não podemos dizer que eles têm gênero. Quem tem gênero é a palavra. É importante vocês terem em mente isso, tentem entender o porquê de a língua portuguesa não ter o gênero neutro, como acontece no inglês. É que no português não se considera o gênero da coisa na hora de apontar o gênero da palavra, por toda uma questão etimológica que eu não vou entrar em detalhes agora. Mas pense na palavra pessoa. Independente do gênero biológico de a quem nos referimos, a palavra sempre vai ser feminina. Sempre vamos usar a pessoa ou uma pessoa. Por fim, o afixo designa os elementos que se juntam ao radical ou ao tema para formar uma palavra derivada. O afixo pode ser de dois tipos: prefixo, quando está antes do radical, e sufixo, quando está depois. Pense na palavra feliz. Quando queremos dizer que alguém é o oposto de feliz, podemos simplesmente acrescentar um prefixo e ter a palavra infeliz. Já no advérbio infelizmente, além do prefixo in, temos o sufixo mente, que é característico dos advérbios. Para encerrar o assunto de hoje, as vocais e consoantes de ligação são usadas para ligar qualquer um desses elementos mórficos que estudamos hoje. Isso acontece por causa da eufonia, ou seja, por causa do som das palavras, que ficaria estranho se não houvesse algo entre eles. Por exemplo, na palavra cafeteira, vocês já devem ter percebido que é um sufixo, o eira. É só comparar com outras palavras, como chaleira, cuscuzeira ou pulseira. Mas em cafeteira, na hora de unir o tema café com o sufixo eira, foi preciso acrescentar um T entre eles, senão ia ficar cafeeira, que até é uma palavra que existe, mas significa outra coisa. O uso de vocais e consoantes de ligação é muito comum com as desinências de número plural. Aqui mesmo na tabela que eu mostrei antes, tem um exemplo, mar. Quando passamos a palavra mar para o plural, não podemos simplesmente acrescentar o S, porque na língua portuguesa, apenas juntando consoantes, a gente não tem som. Assim, foi preciso acrescentar a vogal E para termos mares. Na mesma situação de rapazes, cruzes, lares e celulares. Vocês conseguem perceber qual o prefixo ou sufixo dessas palavras? Deixe a sua resposta nos comentários, porque na próxima aula nós vamos nos aprofundar no assunto de afixo, estudando a formação das palavras. Se estiverem com dúvidas sobre o assunto, vocês podem entrar em contato comigo aqui pelos comentários
ou pelo meu Instagram, @estudestamires. E também podem participar do Plantão Tira Dúvidas. É só perguntar ao seu professor como fazer para participar. Tchau!